Você já teve a sensação de que a sua vida é mais do que apenas os acontecimentos que você consegue ver? Como se tudo estivesse em movimento constante. Como se você estivesse atravessando fases, cenários, encontros e despedidas que, de alguma forma, fazem parte de algo maior. Muitas vezes a gente olha para a vida como um ponto fixo, como se tudo começasse no nascimento e terminasse no fim desta existência. Mas e se a vida for, na verdade, uma viagem? Não uma viagem qualquer, mas uma jornada contínua da alma, com começos que não lembramos e destinos que ainda estamos construindo. Segundo o Espiritismo, a vida não é um evento isolado. Ela é parte de um processo muito maior de evolução espiritual. Cada existência representa uma etapa dessa jornada, como se fossem capítulos de uma história que não começa aqui e também não termina aqui. E quando você começa a olhar por essa perspectiva, algo muda. A forma como você interpreta o que vive ganha um novo significado. Imagine que você é um viajante, mas não um viajante comum, daqueles que escolhem um destino e retornam depois de alguns dias. Pense um viajante da alma que atravessa diferentes experiências, diferentes ambientes, diferentes relações, sempre carregando consigo aprendizados acumulados ao longo do caminho. Essa é a ideia central. A vida como uma viagem de evolução. Nessa viagem, nada é completamente aleatório. Os encontros, as despedidas, os desafios, as oportunidades, tudo pode fazer parte de um processo maior de aprendizado. Isso não significa que cada detalhe esteja rigidamente determinado, mas indica que existe uma lógica espiritual por trás das experiências. Talvez você já tenha vivido momentos em que se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que eu tive que passar por isso? Dentro da visão espírita, essas perguntas não são ignoradas, mas aprofundadas. Ao invés de buscar respostas apenas no presente, essa visão amplia o olhar para além desta vida. Se a alma continua existindo antes e depois da vida física, então cada experiência atual pode estar conectada a um processo mais longo. Desafios que hoje parecem injustos podem estar relacionados a aprendizados necessários. Relações que surgem com intensidade podem ter raízes mais profundas do que aparentam. Mas existe algo importante aqui. Enxergar a vida como uma viagem não significa aceitar tudo de forma passiva. Pelo contrário, significa assumir uma postura ativa dentro dessa jornada. Porque, mesmo que existam caminhos traçados, a forma como você percorre esses caminhos continua sendo sua escolha. Imagine um viajante que recebe um mapa com alguns pontos definidos. Esse mapa pode indicar lugares por onde ele precisa passar, experiências que fazem parte do percurso. Mas o jeito de caminhar, as decisões ao longo do caminho, a forma como ele reage aos desafios, tudo isso depende dele. A vida funciona de maneira semelhante. Existem experiências que fazem parte do processo evolutivo da alma, mas a forma como cada pessoa responde a essas experiências é o que realmente define o crescimento. Talvez por isso algumas pessoas passam por situações semelhantes, mas saem delas de formas completamente diferentes. Enquanto uma se fecha, outra se transforma. Enquanto uma se revolta, outra aprende. Enquanto uma se perde, outra encontra um novo sentido. Isso mostra que a viagem não é apenas sobre o que acontece, mas sobre como você vive o que acontece. Outro ponto importante dessa jornada é o encontro com outras pessoas. Ao longo da vida, cruzamos com indivíduos que parecem entrar em nossa história por acaso. Mas dentro da visão espiritual, muitos desses encontros não são aleatórios, são reencontros. Espíritos que já compartilharam experiências em outros momentos podem voltar a se encontrar, às vezes para fortalecer laços de amor, às vezes para resolver conflitos que ficaram pendentes, às vezes para aprender juntos algo que ainda não foi compreendido. Isso pode explicar por que algumas conexões são tão intensas desde o início. Por que certas pessoas parecem familiares
mesmo sem nunca termos visto antes. E também pode explicar por que algumas relações são desafiadoras, como se existisse algo ali que precisa ser trabalhado. A viagem da vida não é feita apenas de momentos leves. Ela também inclui trechos difíceis, estradas que parecem longas demais, situações que testam limites emocionais, físicos e espirituais. Mas, dentro dessa perspectiva, até mesmo esses momentos têm um papel. Eles funcionam como pontos de aprendizado, como oportunidades de desenvolver qualidades que talvez não surgissem em situações mais confortáveis. Paciência, resiliência, empatia, compreensão, muitas dessas virtudes são fortalecidas justamente nos momentos mais desafiadores. Isso não significa romantizar a dor. O sofrimento existe e deve ser reconhecido. Mas olhar para ele como parte de um processo pode trazer um tipo diferente de entendimento. Um entendimento que não elimina a dor, mas dá sentido a ela. Talvez você já tenha vivido algo assim, um momento difícil, que depois de algum tempo revelou um aprendizado importante. Algo que na hora parecia apenas negativo, mas que depois contribuiu para uma mudança interna significativa. Esses são momentos em que a viagem se torna mais clara, em que você percebe que não está apenas passando por situações, mas sendo transformado por elas. Existe também a questão do destino. Muitas pessoas se perguntam se tudo já está determinado ou se existe liberdade nas escolhas. Dentro do Espiritismo, a resposta está no equilíbrio entre planejamento e livre-arbítrio. Existe um planejamento espiritual, que pode incluir provas, desafios e encontros importantes. Mas existe também a liberdade de escolha em cada momento. Isso significa que a viagem possui um roteiro geral, mas não um caminho completamente fixo. Você pode acelerar ou desacelerar seu processo. Pode aprender com mais consciência ou repetir padrões por mais tempo. Pode escolher caminhos que facilitam o crescimento ou caminhos que o tornam mais difícil. Essa liberdade é essencial, porque é através dela que o aprendizado se torna real. Não é imposto, é construído através das escolhas. E talvez seja isso que torna a vida tão complexa e ao mesmo tempo tão rica, a combinação entre aquilo que está previsto e aquilo que você decide a cada instante. Outro ponto profundo dessa viagem é o esquecimento temporário. Se a alma já viveu outras experiências, por que não lembramos delas? Segundo o Espiritismo, esse esquecimento tem uma função importante. Ele permite que cada vida seja vivida com autenticidade. Se lembrássemos de tudo, poderíamos agir apenas por obrigação ou culpa. O esquecimento cria espaço para escolhas genuínas, para aprendizados que surgem da experiência direta, e não apenas da memória. Mas, mesmo sem lembrar conscientemente, carregamos tendências, habilidades que aparecem naturalmente, afinidades com certos temas, dificuldades específicas que parecem se repetir. Tudo isso pode ser reflexo de experiências anteriores. Isso significa que a viagem não começa do zero a cada vida. Ela continua. E quando você começa a enxergar a vida dessa forma, algo muda internamente. A pressa diminui. A comparação perde força. A necessidade de controlar tudo começa a enfraquecer, porque você percebe que está em um processo, que cada etapa tem seu tempo, que nem tudo precisa ser resolvido imediatamente. Isso não significa falta de ação. Significa ação com consciência, com propósito, com entendimento de que cada passo faz parte de algo maior. O clímax dessa reflexão talvez esteja aqui. E se a vida não for sobre chegar a um destino final, mas sobre evoluir ao longo do caminho? E se o verdadeiro objetivo não for evitar dificuldades, mas aprender com elas? E se o que realmente importa não for o
que você conquista externamente, mas o que você se torna internamente. Essa mudança de perspectiva transforma tudo, porque ela desloca o foco do resultado para o processo, do controle para a compreensão, da pressa para a presença. Talvez você não tenha todas as respostas sobre sua própria jornada. Talvez existam partes da sua história que ainda não fazem sentido, mas isso não significa que não exista um sentido. Às vezes, o entendimento vem com o tempo. À medida que você continua caminhando, novas conexões surgem, novas percepções aparecem, e aquilo que antes parecia confuso começa a se encaixar. A viagem da vida não exige que você entenda tudo imediatamente. Ela convida você a continuar caminhando com consciência, com abertura para aprender e com disposição para evoluir. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Se a sua vida realmente for uma viagem da alma, que tipo de aprendizado você sente que está vivendo neste momento? O que essa fase da sua vida está tentando te ensinar? Se essa reflexão fez sentido para você, escreva nos comentários. Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas a enxergarem a própria jornada de uma forma diferente. Deixe seu like para que essa mensagem alcance mais pessoas que também estão buscando compreender o sentido da vida e da própria existência. E se inscreva no canal para continuar explorando temas profundos sobre espiritualidade, reencarnação, consciência e evolução da alma. Porque talvez você não esteja apenas vivendo, talvez esteja viajando por um caminho muito maior do que consegue enxergar agora.